Apocalipse 17, verso 9, está escrito assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Viu? Então aqui está dizendo que as 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então veja, mulher aqui em profecia significa igreja, correto? Então quando fala, a besta tinha 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 montes, no meio dos quais a mulher está sentada, está muito claro, está mostrando que as 7 cabeças da besta são as 7 colinas de Roma, e ali no meio a mulher está sentada, a mulher é a igreja. Então veja que a besta do Apocalipse lidera uma igreja, a besta do Apocalipse tem uma igreja. Preste bem atenção que alguns teólogos adventistas, eles aceitam este ensino aqui, dizendo que quando João escreveu o livro de Apocalipse foi no tempo de João, nos quais ele estava num tempo de Roma, e tinham caído 5, caiu o Egito, a Síria, Babilônia, Medopécia, Grécia, e que estava dominando era Roma. Só que você vai ver que aqui não tem nada a ver com o Egito e a Síria. Olha, o urso, o leão, Babilônia, o urso, os Medos Pérsia, o leopardo, a Grécia, e o animal terrível Roma. Não tem nada a ver com o Egito. E outra coisa que nós temos que entender aqui, quando João viu esta visão ele foi transportado para o futuro. Lembra quando que ele viu a visão ali dos 144 mil? Aonde foi isso que ele viu essa visão, 144 mil, todo vestido de branco? Ele não foi no tempo de João, foi no futuro. Então o profeta foi transportado para o futuro. E ele estava lá já no tempo da glória, quando o pecado já vinha, os salvos já estavam na glória ali. E agora, quando ele viu esta visão aqui, ele foi transportado para o futuro. Por quê? Porque ele viu uma de suas cabeças golpeadas como de morte. E toda a terra se maravilhou isso. E quando ele disse aqui, ó, a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e transcende dos 7 e caminha para a destruição. Preste bem atenção que não existe 7 cabeças, existe o 8º rei que procede dos 7. 8º rei que procede dos 7. Então, o pastor Samuel vai dar uma interpretação, dizendo que os 7 reis, né, que são os 7 papas, todos já morreram, e agora vai vir o 8º rei. Não é a 8ª cabeça, mas o 8º rei, que procede do 7. Esse 8º já vem para a destruição. Em outras palavras, esse 8º, segundo a interpretação do pastor Samuel Ramos, é o 8º que vai se unir com os Estados Unidos para fazerem decretos, para perseguir o povo de Deus. Vai ser um poder perseguidor, uma igreja que vai novamente dominar o planeta como dominou no passado. E no meu entendimento aqui, quando diz assim, olha aqui, a besta que era e não é, eu creio que era quando ela foi. Quando que ela foi? Em 1538 até 1798 ela foi. Ela perseguiu, ela matou, ela dominou. Os reis, para serem coroados, tinham que ser coroados pelo Papa. Ela era. Agora, quando chega em 1798, ela foi ferida como de morte. Ela foi ferida. Lembra que ela foi ferida? Mas quando chega em 1928, ela começou a ser curada. Aí vem a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Ah, então é o 8º rei. Não é mais a 7ª cabeça. Então esse aqui pode ser o último? Pode sim, pode ser o último. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser. E procede dos 7. Ah, então vai continuar mais um papa. É, porque procede dos 7. Mas esse vai caminhar para a destruição. Esse 8º já vem para caminhar para a destruição. Essa é a interpretação que o pastor Samuel Ramos entende. E muitos teólogos adventistas não entendem, dizem, não, caiu por terra a interpretação. Então prova que caiu por terra. Onde está a prova que caiu por terra? A interpretação do pastor Samuel. Me mostre como que caiu por terra. Porque o 8º rei vai proceder dos 7. Se 7 cabeças morreu, já morreu. Agora não vai vir mais cabeça, vai vir o 8º rei. Por quê? Porque vai vir um novo Papa, e esse novo Papa, segundo as profecias aqui, ele vai caminhar para a destruição. Então, meus queridos,
não tem como dizer que a interpretação do pastor Samuel Ramos está errada. Por enquanto, não temos de dizer. Então, a interpretação que mais é aceita pelos teólogos adventistas é esta, de os 7 montes ali são os 7 reis, e os 7 montes não tem nada a ver com Roma, e os 7 reis ali são os 7 impérios, como Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, e Roma pagã, e Roma papal. Aí, só que essa última durará pouco tempo. Então já vai cair por terra, porque foi o que mais durou, né? Roma papal. Aí tem outras interpretações também, como começando com Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma. Aí vem Roma papal e vem ali a França revolucionária, que 5 caíram, 6 está existindo, que é a França revolucionária, mas não tem lógica também. Porque como é que a França revolucionária são as suas ideias revolucionárias, ainda está em poder ainda? Não tem como ter essa lógica. Então, existem muitas interpretações que são dadas pela Igreja Adventista, e todas elas são aceitas, mas as mais aceitas são essas dos 7 reis, mas a única que não é aceita são as dos 7 papas. Pelo menos pela maioria não é aceita. Então não tem como eu afirmar aqui dizendo que a interpretação do pastor Samuel Ramos caiu por terra. Por que caiu por terra? Os 7 reis não morreram? Morreram. E agora vai vir quem? O 8º rei, que procede dos 7. É o último. Pelo menos essa é a interpretação dele, é o último. Então não tem como eu provar. Agora, se esse camarada vir aí, morrer, né, ficar reinando 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos e morrer, vir outro, aí sim. Aí a interpretação do Samuel está completamente errada. A gente vai ter que estudar outro assunto para saber por que está errada. Mas enquanto não tem como nenhum pastor dizer caiu por terra a interpretação do pastor Samuel. Por que caiu? Me prova como caiu. Já tem outro papa? E esse outro papa já morreu? Já tem outro? Já tem 9? Já tem 10? É isso? Aí sim. Mas enquanto isso nós não temos como provar. E nem temos também como provar que isso realmente está correto, mas é a interpretação que mais se aproxima da Bíblia. Então, meus queridos, é por isso que muitos pastores hoje, adventistas, teólogos, deixaram de dizer que a besta do Apocalipse é o poder papal. Por quê? Porque eles pegam a interpretação de Apocalipse capítulo 17, verso 9, e diz que os montes não são os montes de Roma, são reinos, são reis. É por isso que eles pegam essa interpretação que já foi dada para a Bíblia. Então, se eu pegar, vou repetir para nós entender bem, repito 3 vezes. Se eu interpretar os 7 montes, eu terei que interpretar também a interpretação das águas. O que significa multidões, nações, tribos e línguas? O que significa isso? Ah, mas isso aí já está dando interpretação das águas. Ah, é? E por que não já está dando interpretação também das cabeças, não? O que significa também os reis? Porque Apocalipse 17, verso 12, diz que os 10 chifres são 10 reis. Então, o que significa reis? O que significa reis? Ah, não, mas está dando interpretação do chifre. E é. Quer dizer, se a Bíblia deu interpretação dos montes, das cabeças, deu interpretação das águas, deu interpretação do chifre, mas a das cabeças eu vou ter que interpretar a interpretação das cabeças. Dos chifres, das águas não vou interpretar mais não, porque a Bíblia já deu. Dos chifres não vou interpretar mais não, porque a Bíblia já deu. Só das cabeças. Só dos montes que eu vou interpretar os montes. Então não tem lógica o que esses pastores, teólogos, adventistas estão tentando colocar na cabeça das pessoas. Tudo isso para camuflar, para não dizer que o poder papal é a besta do Apocalipse. Poder papal é a besta do Apocalipse, sim. Do Apocalipse que saiu das águas. E os Estados Unidos, que podemos fazer outro vídeo sobre esse, que é a segunda besta que surgiu da Terra. O poder que surgiu da Terra, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o poder que surgiu da Terra. Então temos 2 bestas. Estados Unidos e o poder papal. As 2 bestas de Apocalipse capítulo 13. Um é o poder papal e outro é os Estados Unidos. Então não venha com essa história, porque não cabe, não entra na cabeça das pessoas que estudam. Eu digo para vocês, estudem a Bíblia. Não fiquem acreditando em tudo que teólogos adventistas afirmam, não. A maioria dos teólogos adventistas, prestem atenção que não foi batido o martelo. É esta a interpretação, porque existe
mais ou menos mais 10 ou 8 interpretações dadas dos 10 reis, e todas são aceitas pelos adventistas, pela maioria dos teólogos adventistas, ou pela igreja adventista. Mas a interpretação dos 7 papas não é aceita. Por que não é aceita? Porque se eles aceitarem essa doutrina das 7 cabeças ali, como se fossem os 7 papas, não, mas os 7 papas já morreram, mas não tem como dizer e afirmar que está errado. Porque as 7 cabeças, vamos lá, as 7 cabeças morreram. Mas o 8º rei não vai vir? Não tem 7 cabeças, mas vem o 8º rei, que procede dos 7. Então, 8º rei, o 8º papa vai proceder dos 7, mas esse 8º vai caminhar para a destruição. É isso que a gente entende. E eu não estou colocando aqui minha esperança na volta de Jesus, o 8º papa. Para mim, essa profecia pode estar errada, não tem problema, eu vou continuar confiando em Jesus Cristo, vou confiando na volta de Jesus. A minha confiança não está em interpretação de nenhum tipo de pastor, nem pastor Samuel, ou da igreja adventista, ou de outros pastores, ou do pastor Vanderlei, do doutor Vanderlei, ou não interessa quem for. A minha esperança não está em interpretação de teólogo nenhum. A minha esperança na volta de Jesus não está em interpretação de nenhum tipo de teólogo. A minha esperança está em Jesus, porque ele falou que vai voltar. E vai voltar. E eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas o tempo nós sabemos. Isso será no nosso tempo, será na nossa geração. Eu creio que diz em Apocalipse, em Mateus 24, passará o céu e a terra. Mas esta geração, qual geração? A geração que contemplou tudo isso que está acontecendo no Mateus 24. E a última geração, eu creio que é a minha geração, é a nossa geração. Não vai vir mais outra geração, não. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. Foi um vídeo aqui resumido, só para nós entender realmente, para mostrar para vocês que eu creio que o poder papal é a besta do Apocalipse, e creio que esses 7 montes, os 7 montes escolhidos de Roma também, assim como o pastor Samuel, assim como o pastor Luiz Gonçalves, assim como muitos outros pastores acreditam também. Que Deus abençoe você, fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, canal da bênção, canal da profecia, o canal da verdade.